A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Recalculando a Rota. Sou seu irmão em Cristo, pastor Davi Nascimento, e nós vamos estudar aqui a terceira lição do segundo trimestre de 2024. O tema da lição é ordenança para congregar e prestar culto racional. Nós já estudamos sobre a ordenança do batismo, a ordenança da participação da ceia, e hoje nós vamos estudar sobre a questão do culto, a necessidade e a importância do cristão participar do culto, a importância do cristão desenvolver um culto racional e também, principalmente, de estar congregando, de se reunir. Então, o nosso textuário está em Romanos 12, versículo 1, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, que é o vosso culto racional. O escritor aos Romanos, que é o apóstolo Paulo, fala da necessidade de nós desenvolvermos um culto que é possível ser racionalizado, que é possível ser pensado. E esse culto constitui um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o versículo 2 é muito conhecido, né? E não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da vossa mente. E nós vamos voltar daqui um pouco sobre essa dinâmica, o que significa tudo isso, que nós vemos tanto falar em culto racional, em transformação da mente ou metanoia, mas o capítulo ele fala por si só e explica de forma muito clara o que é esse culto racional, o que é esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus através dos nossos corpos. O próprio capítulo explica. Você que está acostumado a nos acompanhar já sabe que nós trabalhamos o máximo possível, que é possível explorar, de forma mais detalhada o texto áureo, o texto de referência, para quando você ir para a aula, essas informações de alguma forma contribuir com o desenvolver da aula. Então, daqui a pouco nós voltaremos aqui em Romanos 12. A nossa verdade aplicada nos diz que uma característica marcante do novo nascimento é o desejo de estar reunido com o povo de Deus. Então, quem nasceu de novo e é guiado pelo Espírito Santo, naturalmente entende-se participante da família de Deus e quer estar reunido com os filhos de Deus, com seus irmãos. O próprio Jesus diz que quando nós fazemos algo pelo irmão, é como se nós estivéssemos fazendo por ele. Ele fala: olha, eu estou enviando vocês. Quem receber vocês está recebendo a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, não se relaciona com o seu irmão, na verdade não ama a Deus. Na verdade ele se relaciona com Deus por medo, com medo. Como alguém pode dizer que ama a Deus se na verdade nunca viu Deus e não consegue amar o seu irmão, que está diante dele todos os dias, que é a imagem e semelhança de Deus? Então, a característica do novo nascimento é justamente essa: eu passo a olhar para o meu irmão. Inclusive, a ceia, ela tem esse símbolo, de alguém que entrega a sua vida e diz: esse é meu corpo que é dado por vós. Eu vou morrer por causa de vocês, eu estou dando a minha vida em favor de vocês. E ele diz: façam isso em memória de mim. Ninguém lembra de Jesus quando nós comemos o pão, mas lembra de Jesus quando nós somos capazes de fazer algo, de direcionar o nosso olhar para o próximo e cuidar daquele que pode ser que seja aquele que irá nos trair, que pode ser aquele que irá nos negar, que irá nos abandonar, que pode dizer: eu não conheço esse aí. A hora que a coisa aperta, é o primeiro a correr. E Jesus parte o pão para essas pessoas, com essas pessoas, e diz: eu entrego o meu corpo em favor de vós. Estou dando o exemplo. Então,
o novo nascimento, ele é marcado pelas características de um Cristo que resolve andar com 12 homens, e esses homens, até o momento da morte, estão, de alguma forma, decepcionando o seu mestre. E Jesus não desiste desses. Porque, às vezes, o que as pessoas pensam quando falam em congregar, elas dizem, não, mas é difícil demais, tem um monte de gente lá, tem um monte de problema. Imagine se Jesus tivesse desistido dos seus discípulos por causa dos problemas que eles causavam. Por saber dos defeitos, porque você às vezes ouve pessoas dizendo, eu não vou porque ela está cheia de pessoas que têm defeitos. Imagine se Jesus resolve não subir até a cruz por causa dos defeitos dos seus discípulos, que ele sabia. O apóstolo João, quando fala da última ceia, diz que ele sabia que o Judas o trairia. Sabendo ele que Judas o trairia, e ele mesmo anuncia para Pedro que Pedro vai negá-lo 3 vezes, naquela madrugada ainda. Então, mesmo sabendo disso, ele resolve partir o pão e falar, eu vou morrer por vocês. Ele toma uma toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos. E ele diz, se eu, sendo mestre de vocês, fiz isso, vocês também precisam fazer. Esse ato de entrega, esse ato de servir. Então, Jesus vem para nos dar o exemplo, ele vem para nos demonstrar como que a coisa deve funcionar. Então, quem nasceu de novo, quem se torna discípulo do Cristo, com certeza deseja se reunir com o povo de Deus. As nossas leituras de referência, nós temos aqui 2 textos. Uma delas está no Salmo 24, que diz assim, no versículo 3, o 4 e o 10. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Versículo 10. Porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. O salmista olha para o templo, olha para o lugar onde é marcado e é colocado ali por Deus como o lugar da habitação dele, o lugar da presença de Deus. Deus escolhe um lugar no qual se colocaria a arca, que é o símbolo da presença de Deus. E o salmista olha para aquele local e diz o quão maravilhoso é. Ele fala, até o pardal encontrou casa. Até o pardal, ele gosta de estar aqui, ele tem prazer de estar aqui. Então, junto aos teus altares, eu quero estar. Ele diz que bem-aventurado é aqueles que habitam na tua casa e louvar-te-ão continuamente. Existia, por exemplo, os levitas que estavam ali constantemente, e provavelmente ele está acenando para esses que estão ali continuamente. Porque normalmente as pessoas iam uma vez por ano, ou 3 vezes ao ano, que eram as 3 principais festas. Então, eles viviam a vida dele, rotina deles, tinham que ter acesso à lei através de ensinamento dos mais velhos. Todos os sábados se reunia, deveria se reunir, mas algumas vezes por ano eles subiam até Jerusalém. Eles iam até Jerusalém cultuar ao Senhor, prestar culto ao Deus que havia livrado eles do Egito. E aí o salmista diz isso, Quão maravilhoso é estar na tua casa. E ele diz que preferiria estar na porta, só aqui, de longe, só olhando, contemplando, do que em qualquer outro lugar passar 1000 dias. Agora, uma das coisas que os desigrejados, as pessoas que não querem congregar, as pessoas que têm dificuldade de congregar por causa das relações entre irmãos, eles usam algumas coisas como desculpa. Uma delas é o texto de Mateus 27, de que o véu foi rasgado de alto a baixo, e de fato foi rasgado mesmo de alto a baixo.
e nós temos acesso direto ao trono de Deus, à presença de Deus. E isso é magnífico. Até porque se antes as pessoas precisavam ir a um lugar específico, e o próprio Jesus diz que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Ali no Evangelho de João, quando ele se encontra com a mulher samaritana, ele diz que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. E respondendo à pergunta dela se era no Monte Gerizim, se era em Jerusalém, ele diz: e não se prenda a lugares, porque ele está em busca daqueles que o adoram, em espírito e em verdade. Não se trata de lugar, mas sim de como eu adoro. E isso é um fato. Isso nós não podemos negar. Agora, o fato de que em qualquer lugar eu posso adorar a Deus, eu posso experimentar da presença de Deus, até porque quando o profeta Isaías tem a visão do trono de Deus e os seres celestiais dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É isso que os anjos constatam e diz ao profeta: toda a terra está cheia da sua glória. Não é possível você estar em qualquer lugar e Deus não está nesse lugar. A onipresença de Deus faz com que ele esteja de fato em todos os lugares. E quando Cristo vem e o véu do templo é rasgado, é possível entender que em qualquer lugar nós poderemos adorar a Deus em espírito e em verdade e experimentar uma comunhão com esse Deus. Algo que foi perdido no Éden. Algo que foi perdido no Éden. Nós temos toda a Bíblia selecionando e mostrando lugares de adoração, principalmente no Antigo Testamento. Depois nós vemos a igreja se reunindo, se esforçando para adorar em conjunto, para buscar ao Senhor em conjunto, e nós vemos a adoração acontecendo. No Antigo Testamento nós percebemos muito mais esse movimento de adoração. Já no Novo Testamento nós percebemos mais um movimento de aproximação e reconciliação com Deus. E aí nós precisamos lembrar de algo muito importante, que antes da queda nós não vemos adoração. Não existe nenhum relato de adoração, mas existe um relato de um Deus que na viração do dia, todos os dias, ele vinha visitar o casal. Nós temos o ser humano tendo um relacionamento com Deus. Não é algo, não é culto, não tem liturgia, não tem nada desse tipo. Existe apenas comunhão. Existe relacionamento com Deus. Quando a gente chega na consumação da história, em Apocalipse 21, nós encontramos uma cidade celestial maravilhosa, e que nessa cidade o autor diz que não há templo. Não há templo na cidade porque a cidade, o próprio Deus habita nela. E a glória de Deus, tanto Deus quanto o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, está ali. E não é necessário mais nenhuma movimentação extrema para que eu precise sair desse ambiente material, porque o culto é isso. Eu saio desse ambiente, dessa atmosfera do mundo material para acessar uma dimensão espiritual. Mas lá nós veremos isso face a face. A glória do Senhor iluminará a cidade. A glória do Senhor é que dará o brilho da cidade. Não são ruas de ouro, nem as pedras preciosas que dará brilho à cidade. Tudo isso só serve lá para ser pisado, não tem valor algum, porque a glória da cidade é a presença do Senhor e nós nos relacionaremos com Ele. E enquanto aqui nós pensamos em rituais, em situações que nos leve a aproximar dele, nós o veremos face a face. E no meio da cidade há uma praça. Praça é lugar de pessoas se encontrarem, de se relacionarem, de confraternizarem. Então, se você tem dificuldade de confraternizar com seus irmãos aqui, irmãos em Cristo, como que você vai chegar aos céus? Nos céus, nós temos um banquete nos aguardando. Jesus, ao prometer que iria até o Pai, ele disse que estava preparando moradas. E muitas dessas pessoas
que pensam assim, não, eu quero me relacionar, quero salvação, quero relacionar com Cristo e não com a igreja, não com a noiva, não com esse povo aí. E acham que lá no céu eles vão ter uma suíte, vão ter uma casa maravilhosa e tal, mas o que nos aguarda no céu é um banquete. Jesus prometeu que prepararia moradas para nós. E nós ficamos imaginando essas casas com suítes, casas de condomínio de luxo, onde eu não tenho vizinho, onde eu não falo com o vizinho, mas as boldas que nos espera, boldas, irmãos, é uma festa, é um banquete, é uma mesa. E nós já podemos experimentar desse banquete agora, enquanto igreja, enquanto família de Deus. Então, se nós temos, de fato, um sistema de culto no Antigo Testamento, uma movimentação para buscar a face de Deus, buscar um relacionamento com Deus, uma aproximação, sair dessa esfera, desse plano material e acessar a dimensão espiritual, né? E esse véu foi rasgado, de fato foi e está mais fácil hoje. Só que na carta aos Hebreus, né? E a carta aos Hebreus ela é marcada pelo escritor dizendo de todo o processo de culto antigo e o quanto a vinda do Cristo, o sacrifício que Cristo realiza é superior à antiga aliança, ao modo antigo de culto, né? E de fato, ao véu do templo se rasgar, nós entendemos que tudo o que Cristo fez é suficiente para nos colocar diante da presença de Deus. E aqui nós temos aqui o versículo 25, mas no 19, o escritor dessa carta diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, Jesus proporcionou de fato essa situação, ele fala, tendo ousadia para entrar, tendo confiança para entrar diante da presença. Só que, no 25, ele diz o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então tem muita gente, ele já entendia que tinha muita gente que, percebendo essa dinâmica, que agora tem acesso, fala, não preciso, eu não preciso de ninguém, agora eu tenho Cristo, o sacrifício dele, eu acesso Deus a hora que eu quiser, mas não quero relacionar com gente. E aí, no 24, ele explica o porquê que é importante desse congregar. No versículo 24 diz: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. É nesse convívio, né? Eu fui salvo e não fui salvo por obras, mas nós fomos salvos para andarmos em boas obras, praticando boas obras. Porque alguém que foi salvo não pode viver do mesmo jeito que vivia antes. Agora, como que isso se dá? Como que esse processo se dá? O versículo 24 diz isso. É nesse convívio que eu sou estimulado pelos irmãos para a caridade e para praticar as boas obras. As obras que é esperada por um filho de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Então, para fechar, eu quero voltar aqui no texto áureo. E, como eu disse, você que está acostumado a participar das nossas apresentações, das nossas aulas aqui, desse tempo de ministração, nós temos o hábito de analisar o texto e o que está em volta desse texto, né? Para a gente não trazer nada pessoal, mas sim o que o escritor queria passar, o que o escritor tinha intenção de passar. E aí, no capítulo 12, ele fala de culto racional, no versículo 1, né, desse sacrifício vivo, apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo.
E diz para não conformarmos com esse mundo, no 2, mas para transformar-nos, né, através da renovação da mente, do entendimento, para entender qual que é a boa, perfeita e agradável. Só que, quando a gente vai discorrendo o que é essa transformação, ela só pode acontecer no ambiente de culto, no ambiente de reunião, no ambiente em que eu congrego, onde eu me reúno com os meus irmãos. Porque ele fala, porque pela graça me é dado, digo que cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Então, cada um de vocês procure saber apenas o que Cristo entregou para vocês. Na medida da fé que vocês receberam, preocupem em saber sobre isso e cuidar de executar isso. É o que ele está querendo dizer aqui. Porque assim como um corpo tem muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Ele usa a mesma ilustração do corpo que é usada em Corinto, na carta de Corinto. Então, do mesmo jeito que um corpo tem muitos membros, na igreja de Cristo, nós somos indivíduos como membros do mesmo corpo. Cada indivíduo é como se fosse um membro de um mesmo corpo. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, que seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Se é exortar, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então, nós vamos percebendo que Deus vai dando dons, vai dando sabedoria para algum, vai dando facilidades para agir de alguma forma, e isso se dá numa dinâmica de corpo. Isso só é possível, né, ter uma mente transformada, porque tem gente que fala assim, eu transformei a mente, agora eu entendi que Cristo é tudo, e Ele já me liberou acesso. Não, a mente transformada é justamente entender que eu faço parte de um corpo, e nesse corpo eu sou edificado e edifico a outros. No que eu faço, cada atividade que alguém realiza é algo que Deus dá para indivíduos, e ao dar para indivíduos e eles exercerem isso, o corpo de Cristo é edificado. Continuando, né, nessa dinâmica de quem teve a mente transformada, de quem entrega o seu corpo como sacrifício vivo, irmão, porque lidar com egoísmos, com egos, é entregar o corpo como sacrifício vivo. Ele exorta para que o amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu amo tanto o outro e prefiro ver o outro bem, do que a mim mesmo. Eu quero mais ver o irmão bem do que a mim mesmo, e o outro deseja o mesmo em relação a mim. Olha o versículo 13. Comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem. Isso aqui é difícil demais, é sacrifício vivo isso aqui, irmãos. Abençoai os que vos perseguem, abençoai não os amaldiçoais. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Irmão, isso aqui é congregar. Isso é congregar, e é uma ordenância do apóstolo Paulo. Há uma igreja que ele escreve de forma geral e ele passa de forma ampla o que é o cerne do evangelho, o que é o cerne da vida cristã. Então, se você lida com pessoas que têm dificuldade de congregar e que usa essa coisa de que o véu foi rasgado, foi sim, mas foi para que nós nos aproximássemos de Deus e do projeto de Deus. E nesse projeto de Deus, o projeto não é individualista. Jesus não vem para salvar a mim, Jesus vem para salvar a humanidade. O projeto de Deus é com a humanidade. A ação de Deus não é com pessoas, é com a sua igreja, é com a sua noiva. E
Por mais que você tenha dificuldade com instituição, com algumas instituições, mas o fato é que nós precisamos nos reunir. Isso só é possível quando há um grupo, só é possível haver diversidade de dons, diversidades no fazer, né? Quem exorta, quem contribui, quem acolhe, quem profetiza, quem ensina. Só é possível isso num grupo onde tem diversas pessoas com dons distintos. Só é possível exercer amor fraternal, só é possível exercer esse tipo de cuidado onde as pessoas se reúnem. Então, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, não deixando de nos reunir, como é costume de alguns. Que Deus possa nos ajudar a estarmos firmes, mesmo nas dificuldades de lidar com as diferenças entre irmãos, mas que o Espírito Santo possa estar trabalhando em nós, para que nós possamos estar sempre nos reunindo. Como eu costumo dizer, o nosso objetivo é mais voltado para esses textos, para os textos bíblicos. E eu espero que você possa ter um bom proveito dessa lição. Que essa lição possa ministrar o seu coração e de alguma forma você possa ser enriquecido por ela, né? Nós não costumamos adentrar aos comentários, até porque o trabalho do comentarista já foi feito. E aí o máximo que eu poderia fazer era ler e trazer pouca contribuição. Mas quanto ao trabalho mais perto da exegese, não chega a ser uma exegese plena, mas de alguma forma nós buscamos esse trabalhar em cima dos textos de referência, o texto áureo. Eu espero que de alguma forma o Espírito Santo tenha ministrado ao seu coração, não deixando a nossa congregação, não deixando ser levado por conversas, né, alheias, das quais trazem um pouco de verdade, parte da verdade, né, e acaba enganando a muitos. O céu nos aguarda. Aquele grande dia está próximo. E nós precisamos de estarmos reunidos para que um possa ajudar o outro, direcionando. Meu irmão, é por aqui. Meu irmão, você precisa exercitar isso. Nós precisamos exercitar aqui juntos, né, praticando a caridade, praticando as boas obras, e é nessa convivência que nós vamos sendo trabalhados nisso, é o versículo 24 de Hebreus 10. É nesse movimento de estar junto que nós somos transformados, que é capaz de apresentar o corpo como sacrifício vivo, abrir mão daquilo que nós tinha tanto zelo, ou tanto egoísmo de dizer, não, eu sou assim, só funciona se for desse jeito, eu só aceito se for dessa forma. E aí nesse ambiente congregacional, onde os dons são distribuídos, nós percebemos que tudo isso é irrelevante, que tudo isso é passageiro, que tudo isso, na verdade, o meu jeito, ele não vai trazer os benefícios que a igreja precisa, que aquela comunidade da qual eu faço parte precisa. Então que o Espírito Santo possa estar nos orientando, nos ajudando, para que cada dia mais nós sejamos aperfeiçoados, que nós possamos ter a mente renovada, a mente transformada, a mente daquele que sabe que maior é o que serve. Até porque o Cristo veio para servir. E nós só é possível servir. E só é possível servir quando nós estamos reunidos. E eu percebo de fato que o meu irmão precisa. E o meu irmão sabe o que eu preciso. E às vezes você pensa assim, Davi deve estar falando de dinheiro, de recurso financeiro. Não, muitas vezes, às vezes o que a gente precisa é de um abraço. O que a gente precisa é de que alguém possa ouvir as nossas dores e orar conosco. Meu irmão, é difícil demais sem congregar. É impossível você permanecer firme na fé. A hora que o vento bate, a hora que os rios descem e a correnteza vem, a casa desmorona. Porque a gente não ouviu o conselho do Cristo, as palavras do Cristo. As palavras do Cristo que diz que se for preciso andar uma segunda milha, que ande.
Você não precisa ter razão. Se alguém te obrigar a andar uma milha, ande a segunda. O Cristo que diz que bem-aventurado é aqueles que entendem que não tem nada a contribuir, não é possível resolver nada, não tem capacidade para resolver e nem ninguém para os ajudá-los. Esse é o pobre de espírito, que ele começa o Sermão do Monte dizendo isso. Porque quando a gente entende isso, Deus começa a governar. Então, é nesse ambiente de esvaziamento, de perceber a minha pequenez e o quanto eu preciso de Deus, e Deus se utiliza desses seus filhos, dessa igreja, para que eu possa ser edificado. É através do que o Espírito Santo faz nessa igreja que eu sou edificado. Do Cristo que, antes de dizer isso, quem ouve as minhas palavras e guarda é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Ele está dando esse sermão, e dentro dessas palavras estão: quando orardes, orem assim: Pai nosso que estais nos céus. Então, quem ora Pai Nosso entende que não está sozinho. Inclusive tem o compromisso de dizer: perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então eu entendo que existe uma relação do perdão de Deus, da forma como eu perdoo o meu irmão, como eu me relaciono com o meu irmão. Existe a responsabilidade do filho de pedir não apenas o seu pão, mas pedir o pão nosso. Eu não peço pelo meu, eu peço pelo pão nosso, porque eu entendo que é responsabilidade minha, a questão da alimentação do meu irmão. Só é possível todas essas coisas quando nós estamos congregando entre irmãos. E isso é prazeroso, é melhor estar no ambiente desse, de irmãos, de acolhimento, de irmãos que entendem a dificuldade do outro e ajuda, e nós percebemos a ação de Deus, o cuidado de Deus nessa comunidade. É tão bom quanto o salmista relata que é melhor estar nesse ambiente onde Deus age, onde Deus opera, do que em qualquer outro lugar passar 1000 dias. Então que nós possamos aprender a desfrutar desse ambiente onde Deus age, onde Deus trabalha, onde Deus opera, para que nós possamos nos alegrar assim como o salmista. Até chegar ao ponto de plenamente nós estarmos entre irmãos, sentado à mesa do rei, nas boldas do cordeiro que ele preparou para nós. E o que vai acontecer lá é só uma sequência do que já acontece aqui, só que de forma plena. Lá nós vamos assentar à mesa junto com os nossos irmãos aqui, e ter a alegria de estar lá. E dizer para aquele irmão que a gente viu passando por dificuldades, passando por lutas, passando por tentações, e chega até nós tentando pedir ajuda, pede socorro, e nós oramos, fazendo campanha, aconselhando. E lá olhar para esses irmãos e dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Nós vencemos. Nós vencemos. Estamos na cidade celeste. Estamos assentados à mesa do rei, nas boldas do cordeiro. Então, o que vai acontecer lá, irmãos, é só uma sequência disso. É só uma continuidade do que já acontece aqui, só que lá de forma plena. E isso só é possível nós experimentarmos isso quando nós entregamos o nosso corpo, a nossa forma de ser, como sacrifício vivo, resolvemos sacrificar o nosso jeito egoísta e estamos dispostos a viver nesse corpo sabendo que existem diferenças. E essas diferenças não podem nos atrapalhar. Na verdade, Deus se utiliza dessas diferenças e distribui dons diferentes para que nós possamos cuidar um do outro, edificar um ao outro. E que, sabendo que o Cristo padeceu para nos dar vida e que o sacrifício dele é pleno e anula todos aqueles ritos do Antigo Testamento, que os ritos apontavam para ele, agora nós não podemos desistir, precisamos estar congregando, porque é nessa congregação, é nesse reunir que nós
ajudamos um ao outro e completamos um ao outro e aprendemos a andar na caridade, no cuidado um com o outro e vivendo, praticando as boas obras. As boas obras que foi preparada por Deus para que nós andássemos nela. Um forte abraço, meu irmão, e fique na paz.